Eu sou coveiro há mais de 10 anos. Acordo todos os dias bem cedo, antes do sol, e vou trabalhar no cemitério local. Pode parecer uma vida monótona para a maioria, mas para mim é apenas o trabalho. Não sou supersticioso, nunca fui. Sempre lidei com a morte de forma muito prática. Com o tempo, você acaba acostumando com as coisas que outros nem imaginam. A imagem de um corpo sem vida, o cheiro da terra úmida, os gritos de desespero de quem perdeu alguém querido, tudo isso já não me afeta. A morte se torna apenas uma parte do cotidiano, como qualquer outra. Porém, eu não poderia imaginar que minha vida mudaria naquela manhã de quarta-feira. Eu e o Marcos, um colega de trabalho, fomos chamados para fazer uma exumação. Nada demais, já havíamos feito várias antes. O serviço era simples, retirar o corpo de um túmulo para que ele fosse transferido para outro lugar, devido a uma reforma na parte antiga do cemitério. A pedido da família, claro. Quando chegamos ao local, o sol estava tímido, quase não iluminando o terreno. O cemitério estava vazio, exceto por nós dois. O túmulo estava marcado, o nome e a data da morte estavam claramente gravados na pedra. O nome do falecido era Antônio Souza, e ele havia morrido há quase 20 anos, de uma doença rara. Não era um caso muito recente, mas ainda assim, o corpo precisava ser retirado. O Marcos começou a mexer na terra com a pá. O som do metal raspando no solo era perturbador de tão vazio. Não demorou muito até que ele chegasse à tampa do caixão. Uma sensação estranha percorreu minha espinha. Não sei explicar, mas havia algo diferente naquela exumação. Algo que não consegui compreender. Tá bem fechado aqui, disse Marcos, ofegante. Esse caixão foi bem vedado. É normal, Marcos. É assim que eles fazem. Tentei desviar meu olhar da cena, mas algo me incomodava. Finalmente, conseguimos abrir a tampa. A madeira rangia, como se estivesse resistindo a ser perturbada. O cheiro da terra e da decomposição estava impregnado no ar. Quando a tampa foi levantada completamente, fiquei parado por um instante. Algo não estava certo. O corpo de Antônio Souza estava intacto. Não com a aparência de quem estava enterrado há 20 anos, mas sim como se estivesse ali recentemente, num estado de conservação quase perfeito. Sua pele estava pálida, mas lisa, sem sinais de decomposição. Seus cabelos estavam perfeitamente alinhados. Mas o mais estranho de tudo eram seus olhos. Eles estavam abertos. Isso não está certo, falei, mais para mim mesmo do que para o Marcos. Marcos parecia estar em choque, mas não queria demonstrar. Ele olhou para mim e disse com a voz embargada: "Não pode ser. Não pode ser possível." Eu me aproximei do corpo com uma cautela que nunca havia sentido antes. Olhei para os olhos de Antônio, tentando entender o que estava acontecendo. Seus olhos estavam fixos, como se estivessem me observando. No fundo de sua expressão, havia algo, como se ele estivesse esperando por algo. Ou alguém. "Isso é uma piada?" Marcos perguntou, tentando rir nervosamente. Mas o riso soava forçado, como se ele quisesse acreditar que nada de anormal estava acontecendo ali. Eu não respondi. O pânico estava começando a tomar conta de mim. Em todas as exumações que fiz, o corpo sempre estava deteriorado, como seria esperado após anos enterrado. Mas aquele corpo, era como se o tempo tivesse parado para ele. Como se o falecido tivesse ficado intacto ali, esperando. Aquela sensação estranha só aumentava. Eu podia sentir meu coração batendo mais rápido, o suor escorrendo pela minha testa. Não sabia o que fazer. Marcos estava ao meu lado, agitado, mas também sem saber como reagir. Eu sabia que precisaríamos relatar o que havíamos encontrado, mas algo dentro de mim queria que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Uma alucinação causada pelo cansaço. Foi quando Marcos, com um gesto abrupto, tocou a mão de Antônio. Ele parecia querer apenas ter certeza de que o corpo estava realmente ali, ou talvez um impulso inconsciente, uma tentativa de tentar entender a realidade da situação. Mas quando ele tocou a pele de Antônio, algo aconteceu. O corpo do falecido se moveu. Eu vi a mão de Antônio se mover. Um leve tremor, quase imperceptível, foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Eu dei um passo atrás, tropeçando no chão, quase caindo. Meu cérebro estava tentando processar aquilo, tentando encontrar uma explicação lógica, mas não havia explicação. Eu sabia o que vi. Sabia o que senti. Marcos, vamos sair daqui. Agora. Minha voz saiu quase em um sussurro. Ele estava paralisado, a boca aberta, os olhos fixos no corpo. Eu vi. Você viu isso?
Eu apenas assenti, sem conseguir falar mais nada. O que mais poderia dizer? O corpo de Antônio Souza estava vivo de alguma forma. Foi então que, em um grito desesperado, Marcos caiu para trás, derrapando no chão de terra. Olhei para ele, e ao olhar para trás, vi o que mais me assustou naquela manhã. Os olhos de Antônio estavam me observando. Não estavam apenas fixos. Eles se moviam. E não era apenas um movimento involuntário. Parecia que ele estava me reconhecendo. Como se soubesse que eu estava ali. Como se estivesse me observando com uma consciência. Eu não consegui mais suportar. A única coisa que me restou foi correr. A corrida até o portão do cemitério foi um borrão. Eu não me lembro direito de como saímos de lá. Só sei que, quando cheguei em casa, minha mente estava em choque. Não consegui mais pensar em nada além daquelas imagens. Daquelas mãos que se mexeram. Dos olhos que me observavam. E o mais perturbador, naquela noite, algo estranho aconteceu. Eu acordei de madrugada, de uma maneira abrupta, como se algo estivesse me chamando. Quando abri os olhos, vi uma sombra se movendo na minha casa, perto da porta. Fui até lá, mas não encontrei nada. No entanto, ao me virar para voltar para a cama, vi uma pequena impressão de terra, como se alguém tivesse pisado ali, no meio do meu quarto. Como se uma pessoa tivesse acabado de entrar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que a morte de Antônio Souza não havia sido um fim. E agora, ela parecia estar me perseguindo. Se você está gostando dessa história, e quer saber o que mais pode acontecer com o meu encontro com Antônio Souza, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não perca o próximo capítulo dessa história, onde os mistérios apenas começam a se desenrolar. Continuarei a história depois. Aquela noite foi o pior pesadelo da minha vida. Depois da estranha impressão de terra no chão do meu quarto, eu fiquei ali, imóvel, os olhos fixos naquelas marcas como se estivessem me desafiando a entender o que havia acontecido. O ar estava denso, pesado, e eu sentia uma pressão crescente no peito. O que estava acontecendo? Era impossível que eu estivesse imaginando tudo, não era. Eu tentei racionalizar, tentei pensar que aquilo tudo era fruto do meu medo, uma reação exagerada ao que vimos no cemitério. Mas, no fundo, sabia que algo não estava certo. Sabia que aquele caixão, aquele corpo intocado pela decomposição, não tinha explicação lógica. E a sensação de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho, estava me consumindo por dentro. Quando a madrugada deu lugar ao amanhecer, não consegui mais dormir. As imagens da noite anterior estavam nítidas em minha mente. Eu precisava ir ao cemitério novamente. Precisava descobrir o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse encarar o impossível. A sensação de urgência era imensa, como se algo estivesse me chamando, algo que eu não podia ignorar. Levantei da cama, com o corpo exausto, e fui para o trabalho. A única coisa que me mantinha em movimento era o impulso de entender, de solucionar aquilo que parecia completamente fora de qualquer realidade que eu conhecesse. Ao chegar no cemitério, Marcos não estava lá. Isso me incomodou. Ele, que sempre tinha sido tão dedicado ao trabalho, não apareceu. Comecei a sentir um nó na garganta. Pensei em ligar para ele, mas algo me disse que não devia. Algo dentro de mim sabia que eu precisava ir sozinho até aquele túmulo. O cemitério estava quieto, como de costume, mas a atmosfera estava diferente, mais abafada. Cada passo que eu dava parecia ser ecoado pela terra fria que eu pisava. Me dirigi diretamente ao local onde havíamos feito a exumação no dia anterior. O buraco no solo estava fechado, mas a sensação de que algo estava errado se intensificava a cada passo que eu dava. Quando cheguei ao túmulo, olhei para a lápide e, de repente, algo me congelou por completo. A data de falecimento de Antônio Souza estava ali, mas havia algo estranho. O nome estava riscado, como se alguém tivesse feito isso deliberadamente, e em seu lugar estava escrito: "Ele voltou". Eu quase não consegui respirar. O que significava aquilo? Como algo assim podia ter acontecido? Ninguém poderia ter mexido naquela lápide, nem eu, nem Marcos. Eu comecei a sentir aquele peso na nuca, como se estivesse sendo observado novamente. Mas dessa vez, o olhar não vinha de Antônio Souza. Não, era mais profundo, mais ameaçador, como se alguém, ou algo, estivesse escondido nas sombras do cemitério, esperando por mim. Naquele momento, ouvi um barulho atrás de mim. Um ruído baixo, como se alguém estivesse arrastando os pés pela terra. Meu coração disparou, sem pensar, me virei rapidamente. Não vi ninguém, a não ser por uma figura vaga,
algo que eu só conseguia ver perifericamente, como uma sombra que desaparecia quando eu olhava diretamente. Era como se tivesse sido uma ilusão, uma brecha na minha percepção. Fui tomar um passo atrás, tentando encontrar algo que pudesse fazer sentido daquela situação, mas o solo parecia ceder sob meus pés. Foi quando ouvi algo que gelou minha espinha, um sussurro, vindo do fundo do túmulo de Antônio Souza. Ajude-me. O sussurro foi tão claro, tão nítido, que pensei que fosse minha mente tentando encontrar explicações para tudo aquilo. Olhei em volta, mas o cemitério estava vazio. O vento estava mais forte, soprando entre as árvores, mas a voz vinha de dentro do buraco, do túmulo. Eu sabia que deveria correr, que tudo aquilo era loucura, mas meu corpo não respondeu. Eu estava paralisado, como se uma força invisível estivesse me obrigando a permanecer ali, a ouvir aquele chamado. Foi quando o solo ao redor do túmulo começou a se mover. Não foi uma tremor normal, mas como se algo estivesse tentando sair debaixo da terra. Eu pude ver a terra mexendo, empurrada de dentro para fora, como se uma pressão estivesse sendo liberada. O medo tomou conta de mim, e eu recuei, tropeçando, caindo de costas. Mas, antes que eu pudesse levantar, um som horrível, um estrondo de madeira sendo quebrada, fez o meu sangue gelar. Eu olhei para o túmulo e vi a tampa do caixão se mover. Primeiro, foi uma leve rachadura. Depois, um som surdo, como se a madeira estivesse sendo pressionada de dentro para fora. E então, algo que eu jamais poderia ter imaginado aconteceu. A tampa se levantou, com um movimento lento e agoniante, e de dentro, um braço, pálido e seco, emergiu da terra. A primeira coisa que senti foi um impulso de fugir, mas algo dentro de mim queria entender. Talvez uma parte de mim ainda acreditasse que havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas o braço, já quase fora do caixão, não estava apenas morto. Ele estava vivo. O que era aquilo? O que estava acontecendo com Antônio Souza? Eu estava sem ar, o pânico tomando conta de mim, e então vi os olhos. Não os olhos mortos de alguém que já havia partido, mas olhos arregalados, vivos, com uma expressão de puro terror. Eles me observavam fixamente, como se estivessem implorando por algo, ou talvez, como se me desafiando a entender o que estava acontecendo. Ajude-me. A voz vinha de dentro da terra, mas agora eu não sabia mais se era real. O braço que emergia não parecia humano. Era torto, sem músculos definidos, mas com uma força que parecia ser sobrenatural. Ele se esticava para fora, se retorcendo, como se quisesse me agarrar. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Só sabia que a terra, o cemitério e a morte estavam me engolindo de alguma forma. Foi então que o chão tremeu. Eu vi a terra se abrir, e algo mais se ergueu, algo que não fazia parte de nenhuma explicação racional. Mas eu não sabia mais o que era real. Eu só sabia que o pavor estava me consumindo por completo. A terra parecia estar viva, se mexendo debaixo dos meus pés. O som do chão se abrindo era abafado, mas muito nítido, como se o próprio cemitério estivesse tentando engolir o que havia dentro dele. O braço que emergia, esticado, parecia ter vida própria, como uma força invisível puxando-o para fora do caixão. Aquela cena não fazia sentido, mas meus olhos estavam fixos nela, incapazes de desviar. Eu não sabia mais o que pensar, nem o que fazer. O medo paralisava meus músculos. O tempo parecia ter desacelerado, cada segundo uma eternidade. O braço, agora completamente fora do caixão, estava retorcido, com dedos longos e finos, cheios de terra e sujeira. A pele, antes pálida, estava coberta por marcas escuras, como se o corpo tivesse estado ali muito mais tempo do que deveria. Mas o mais estranho era o movimento, o modo como a mão se esticava, quase como se estivesse tentando alcançar algo. Ou alguém. Não pode ser real, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a visão da minha mente, mas ela estava ali, diante de mim, completamente sem explicação. De repente, o braço se contraiu, puxando o corpo para fora do túmulo com uma força impossível. A tampa do caixão, que antes estava parcialmente levantada, se quebrou em pedaços, e o corpo de Antônio Souza começou a se erguer. Ele estava lá, mas não era o Antônio que eu lembrava. Seus olhos estavam abertos, fixos, como se ele estivesse vivo. Eu vi seu peito subir e descer com uma respiração irregular e pesada. Era como se ele tivesse acordado do nada, direto do seu túmulo. A terra ao redor do caixão continuava a se mover, ondulando como se algo mais estivesse tentando sair. Eu dei um passo para trás, e dessa vez,
O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia sentido. Não era mais a simples inquietação que senti antes, mas o terror visceral, o tipo de medo que prende o corpo e faz a respiração faltar. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando ouvi o grito. Era um grito abafado, uma mistura de dor e desespero. Não era o som de um corpo recém-desenterrado, mas o som de uma pessoa real, alguém que estava vivenciando um sofrimento indescritível. O grito veio do caixão, vindo de Antônio, ou o que quer que estivesse agora em seu lugar. Ele parecia se debater, tentando se levantar, mas seu corpo estava frágil, deformado, e suas mãos, que antes estavam estendidas em minha direção, se retorciam como se a própria carne estivesse lutando contra ele. Eu não sabia mais o que era real. Era como se estivesse sonhando, mas um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eu queria correr, gritar, chamar por ajuda, mas minha voz estava presa. Não havia mais ninguém ali. O cemitério estava vazio, e o tempo parecia ter parado. A única coisa que existia era aquele túmulo, aquele corpo que estava impossivelmente vivo. Aquela sensação de que algo estava me observando voltou com mais força. Não eram apenas os olhos de Antônio Souza que estavam me fixando. Era como se uma presença invisível estivesse me cercando, observando cada movimento, cada pensamento. Eu olhei ao redor, mas não havia nada. Apenas o silêncio do cemitério e o som abafado de terra se movendo. Foi então que o corpo de Antônio finalmente se levantou, ainda com dificuldade. Ele estava pálido, mas os músculos de seu rosto estavam tensos, como se ele tentasse gritar, mas não conseguisse. Seu olhar estava fixo em mim, como se soubesse exatamente quem eu era. O mais perturbador era a expressão em seus olhos. Não era a expressão de alguém perdido ou confuso, mas sim de alguém que, de alguma forma, sabia de algo que eu não sabia. Algo que ele estava tentando me dizer, mas não conseguia. Eu estava tremendo, sentindo um arrepio pelo corpo inteiro. O que eu estava vendo não fazia sentido, mas não havia como negar. O corpo estava vivo, ou algo o estava manipulando, trazendo de volta de algum modo que eu não entendia. Ele tentou dar um passo em minha direção, mas o movimento foi lento, como se seu corpo estivesse fraco e desconectado. Quando ele falou, sua voz era rouca, quase inaudível, mas eu a ouvi claramente. Por favor, me ajude. Eu recuei ainda mais, quase caindo no chão. O que ele queria de mim? Como eu poderia ajudá-lo? Ele estava morto. Isso não tinha explicação. Não havia nada que eu pudesse fazer. Isso não é real. Isso não é real. Eu repetia para mim mesmo, tentando encontrar algum tipo de razão, algo que me tirasse daquela situação. Mas nada fazia sentido. E então, o corpo de Antônio parou. Seus olhos ainda estavam fixos em mim, mas algo começou a acontecer. A terra ao redor do túmulo começou a se agitar novamente, e eu vi algo ainda mais aterrador. Uma outra mão saiu debaixo da terra, uma mão que não era dele. Era uma mão pálida, com dedos finos, semelhantes aos de Antônio, mas mais suja, mais decomposta. O braço foi se esticando lentamente, saindo do solo, até que a mão se ergueu completamente. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair da terra junto com ele. O que estava acontecendo ali? Porque a terra não estava mais apenas enterrando os mortos, mas agora trazendo-os de volta. O que era aquilo? Uma vingança? Uma maldição? De repente, o corpo de Antônio se moveu de novo, mas dessa vez com mais força. Ele se virou, seus olhos agora não me observando mais, mas olhando diretamente para aquele outro ser que saía da terra. O corpo de Antônio tentou gritar, mas o som não saía. Ele estava preso, como se algo o tivesse amarrado. Então, a figura que saía da terra, algo mais sombrio, mais obscuro, com feições distorcidas e desfiguradas, se levantou por completo. Era uma criatura, ou algo como uma criatura. Não parecia humano. Suas mãos, cobertas de terra, estavam estendidas para Antônio, como se o estivesse chamando, ou como se estivesse esperando por ele. Eu estava paralisado. O pânico me tomou por completo. Eu sabia que aquela coisa não era algo que eu pudesse entender, mas uma coisa era certa, não era normal. E eu estava preso no meio disso tudo. E a sensação de ser observado, agora, era pior. Eu sentia que havia algo atrás de mim. Eu não podia me virar, mas sabia que havia algo ali. Algo que não era para estar ali. Eu não sabia mais o que fazer. Aquele lugar, o cemitério, que antes parecia uma simples área de descanso, agora se tornava um pesadelo sem fim. A figura que emergiu da terra parecia um pesadelo em si,
mas o mais assustador era a percepção de que aquilo não era algo de outro mundo. Era algo que poderia acontecer, algo que a lógica de uma mente perturbada poderia ter interpretado de outra forma, mas que ali, naquele exato momento, parecia inegavelmente real. Eu não estava preparado para aquilo. Não estava preparado para ver um corpo, um ser humano, se levantar de seu túmulo como se tivesse sido arrancado da morte. E a coisa que emergiu da terra ao lado de Antônio. O que era aquilo? Não era humano, mas tampouco parecia um monstro. Era apenas algo errado. A mão, que agora estava completamente fora da terra, parecia estar aguardando Antônio, como se ele estivesse esperando que ele fosse até ela. Era um movimento estranho, ao mesmo tempo, desesperador. Como se o corpo de Antônio estivesse sendo chamado, como se aquela mão o tivesse controlado, como se ele fosse apenas um instrumento. Eu me afastei ainda mais, sentindo uma sensação crescente de pânico. A mente estava girando, tentando encontrar explicações, tentativas vazias de racionalizar algo que não tinha como ser explicado. Era como se estivesse vivendo dentro de um pesadelo em que tudo o que conhecemos como certo havia sido distorcido. O cemitério, as lápides, os corpos enterrados, tudo estava se transformando em algo irreconhecível. Eu olhei para Antônio e vi seus olhos se moverem mais uma vez, dessa vez com uma expressão de confusão. Ele parecia estar tentando entender o que estava acontecendo, como se estivesse lutando contra algo, mas seu corpo não o obedecia. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa eu sabia com certeza: ele não estava lá por vontade própria. Alguém ou algo estava controlando. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Eu sabia que se ficasse mais um minuto naquele lugar, minha sanidade seria destruída. Mas as pernas não respondiam. Eu só conseguia ver aquele corpo tentando se mover, tentando se livrar daquilo que o controlava, e a figura que saía da terra, o que quer que fosse, estava se aproximando lentamente, quase como se estivesse me estudando. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parado, observando a cena, mas a sensação de ser observado, de estar sendo vigiado, só aumentava. E então, sem aviso, a figura que emergira da terra deu um passo em direção a mim, e um grito baixo escapou de sua boca, um som gutural e inumano. Não era uma voz humana, era algo que nem eu, nem ninguém, deveria ouvir. Eu sabia que tinha que correr. Mas, antes que pudesse dar um passo, ouvi uma voz familiar, uma voz que me congelou por completo. Não vá. Era Marcos, meu amigo, meu colega de trabalho. Eu não o vi chegando, mas estava ali, atrás de mim. Quando me virei, a visão dele me fez quase desmaiar. Ele estava pálido, com os olhos fixos na cena à nossa frente, como se estivesse hipnotizado. Mas o mais estranho foi a expressão dele. Não era de pavor, como eu esperava. Era uma expressão calma, quase resignada, como se ele tivesse aceitado aquilo. Você viu o que aconteceu com ele, Marcos? O que é isso? Minha voz saiu quase em um sussurro, as palavras mal conseguindo sair. Ele olhou para mim com uma expressão distante, como se eu fosse uma presença distante, alguém que não compreendia a situação. Eu sei o que você está pensando, mas você não entende. Ele não parecia assustado, nem nervoso. Ele estava tranquilo demais. Está tudo bem, é o que tem que acontecer. Eu fiquei sem palavras, tentando processar a cena, tentando entender o que ele estava dizendo. Mas as palavras dele eram desconexas, sem sentido. Ele parecia ter se afastado da realidade, como se tivesse mergulhado em algo muito mais profundo do que eu poderia imaginar. Marcos, o que aconteceu com você? Minha voz estava fraca, desesperada. Ele então olhou para mim, e pela primeira vez eu vi algo de real em seus olhos. Mas não era algo bom. Não era algo que me tranquilizava. Era como se ele estivesse perdido, como se não estivesse mais ali, como se tivesse sido consumido por algo maior. Eu vi, André. Eu vi o que estava por trás disso tudo. Não há como voltar atrás agora. Ele deu um passo em direção à figura da terra, e eu tentei impedi-lo, mas ele se afastou de mim, como se já não me reconhecesse mais. Antes que eu pudesse fazer algo, ele estava de pé, ao lado daquela criatura que tinha saído do túmulo. Ele parecia aceitá-la, como se não houvesse mais resistência. O ser que estava diante de nós olhou para ele com os olhos vazios, como se tivesse reconhecido Marcos também. Ou, talvez, tivesse escolhido Marcos. Eu estava paralisado. O que estava acontecendo com ele? E por que ele não estava com medo? Ele parecia ter se entregue a algo que eu não compreendia. Foi então que percebi que Marcos não estava mais no controle. Ele já não era mais a pessoa que eu conhecia.
Ele estava possuído por alguma coisa. Eu sabia, no fundo, que ele não estava ali de livre vontade. Ele estava sendo controlado, da mesma forma que Antônio estava. O corpo de Antônio, que agora estava de pé, também se aproximou da criatura da terra. Eles ficaram ali, como se estivessem se comunicando em silêncio, como se fossem parte de algo muito maior. Algo que eu não podia compreender. E, naquele momento, algo me atingiu. Uma sensação de impotência total. Eu não podia lutar contra aquilo. Não podia lutar contra o que estava acontecendo. Eu precisava sair dali, mas parecia que o cemitério, o lugar onde sempre trabalhei com naturalidade, estava me prendendo de alguma forma. Eu já não sentia meus pés no chão. O ar estava pesado, abafado, e a pressão em meu peito aumentava a cada segundo. De repente, ouvi um som baixo, mas constante. Era como um suspiro, ou uma respiração. Era de Antônio. E, quando olhei para ele, percebi o que estava realmente acontecendo. Antônio não estava pedindo ajuda. Ele estava chamando. Eu sentia minha garganta apertar, e o som abafado de minha respiração parecia ecoar de forma surda dentro da minha cabeça. Eu estava completamente preso naquele cenário, sem saber para onde fugir ou o que fazer. O corpo de Antônio estava agora de pé, mas ele não estava mais como o homem que eu conhecia. Seus olhos, antes tão claros, estavam turvos, como se estivessem em um estado de transe. Ele estava se movendo, não por vontade própria, mas por algo maior que o controlava. Eu olhei para Marcos, que parecia estar em um estado de total entrega. Ele estava diante da criatura que tinha saído da terra, e a expressão em seu rosto era quase de êxtase. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ele tivesse perdido completamente a noção de quem era. Ele não estava mais comigo, não estava mais vivo como eu o conhecia. Ele parecia possuído. A criatura, aquela figura distorcida, que havia emergido da terra, estava agora mais próxima. Eu não conseguia distinguir mais se ela era uma pessoa, um ser humano ou algo mais. Seu corpo parecia deformado, mas, ao mesmo tempo, estava imóvel. Seu olhar estava fixo em Marcos e em Antônio, como se estivesse esperando por algo. Não havia mais palavras. A atmosfera estava tão pesada que eu mal conseguia respirar. Eu preciso sair daqui, pensei. A necessidade de escapar se tornou tão urgente que eu quase não conseguia controlar meu próprio corpo. Mas meus pés estavam fixos ao solo. Algo parecia me prender ali, como se o próprio cemitério tivesse me aprisionado, como se ele estivesse me observando, esperando minha reação. O ar estava denso, quase palpável, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu estava vendo uma cena que não deveria existir. Uma cena que minha mente estava se recusando a processar. Era como se o mundo tivesse sido distorcido por algo que não conseguia explicar, algo muito além da minha compreensão. Aquele sussurro, a respiração abafada, o som de terra se movendo, tudo estava se tornando um pesadelo sem fim. Então, como se tudo tivesse acontecido de uma só vez, Antônio deu um passo em direção a Marcos. Não foi um passo de um homem, mas de algo que estava sendo guiado, como se ele fosse uma marionete controlada por uma força invisível. Marcos, por sua vez, não parecia se incomodar. Ele não hesitou. Ele se aproximou da criatura com a mesma calma que parecia ter assumido. Era como se ele já soubesse o que iria acontecer, como se ele tivesse aceitado o destino, como se já não fosse mais o Marcos que eu conhecia. Eu tentei chamar por ele, mas minha voz falhou. Eu estava completamente sem palavras. Eu sabia que, se não fizesse algo, perderia Marcos ali. Para sempre. Ele não era mais a pessoa que eu conhecia. Ele não estava mais com a mesma consciência. Marcos! Eu gritei, mas o som saiu mais fraco do que eu gostaria. Eu tentei avançar, mas meus pés pareciam pesados, como se uma força invisível estivesse me segurando. A criatura, aquele ser saído da terra, olhou para mim com os olhos vazios. Mas, em vez de agir com violência, ela parecia apenas observar. Meus instintos gritavam para que eu fugisse, para que eu corresse dali, mas algo dentro de mim me dizia que não havia mais tempo. Eu não sabia se conseguiria sair daquele lugar, mas sabia que precisava tentar. Eu olhei mais uma vez para Marcos, e foi nesse momento que percebi algo que havia passado despercebido. Ele estava marcado. Havia algo em sua pele, algo que não podia ser visto à primeira vista. Pequenas marcas vermelhas, como cicatrizes, que estavam se espalhando por seu pescoço e braços. Como se ele tivesse sido tocado por algo que o havia deixado marcado, algo como uma marcação. Eu não entendia, mas sentia, no fundo,
que aquelas marcas eram a chave para o que estava acontecendo. O que elas representavam? O que estavam fazendo com Marcos? E o que Antônio tinha a ver com isso? Eu me aproximei com o coração batendo acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. A criatura continuava ali, imóvel, mas seus olhos pareciam se fixar cada vez mais em Marcos. Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa. Eu olhei para o túmulo, para o buraco aberto onde Antônio tinha sido exumado, e uma ideia aterradora surgiu em minha mente. Era como se algo me guiasse até ali, como se fosse uma solução óbvia, mas ao mesmo tempo completamente absurda. Eu não tinha mais muito tempo. A sensação de que algo estava me observando se intensificou. Eu podia sentir os olhos da criatura em mim, mas também sentia que não eram só os dela. Havia outros olhos. De onde vinham? Quem mais estava assistindo? A sensação de estar sendo vigiado não era mais uma sensação passageira. Era palpável. Eu já não estava mais sozinho naquele lugar. Algo mais estava ali. E eu não sabia até que ponto esse algo me queria. Olhei para Marcos, que agora estava completamente ao lado da criatura. Ele não se mexia. Ele estava estático, mas seu corpo tremia levemente. O que estavam fazendo com ele? E o que ele mesmo estava fazendo com Antônio, que agora parecia mais uma marionete, mais uma figura desconectada da realidade. Eu precisava fazer algo. Aquilo já tinha ultrapassado todos os limites do que eu podia entender. O medo estava me consumindo por completo. Eu olhei para o túmulo, o chão, a terra que ainda se mexia. Algo estava me chamando, como se eu fosse a chave para a última peça daquele quebra-cabeça. Mas, quanto mais eu me aproximava, mais a sensação de perigo aumentava. Eu olhei novamente para os dois, para Marcos e para a criatura, e uma única palavra ecoou em minha mente. Escape. Eu dei um passo para trás. Depois mais um. Aquele lugar estava me engolindo. Mas era tarde demais. A terra começou a se mover novamente, mais rápido agora, como se o próprio cemitério estivesse desmoronando sob meus pés. Eu tentei correr, mas o chão estava cedendo. Era como se o cemitério tivesse se transformado em um labirinto de terra e escuridão. E, ao meu redor, ouvi o sussurro mais baixo, mais distante. É tarde demais. Eu estava quase à beira do desespero. A terra, que há poucos minutos parecia apenas um espaço seco e imutável, agora parecia estar viva, se movendo, se moldando de forma que eu não podia mais compreender. O cemitério, aquele local que eu sempre tinha visto de maneira tão fria e comum, estava agora me engolindo. Eu senti uma pressão em meu peito, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso, mais sufocante. Cada passo que eu dava em direção à saída parecia me levar mais fundo para dentro do labirinto de escuridão. Olhei para trás e vi Marcos parado, imerso na escuridão daquela figura sinistra. Eu queria gritar seu nome, correr em sua direção e arrastá-lo para longe dali, mas minhas pernas estavam pesadas, como se o chão quisesse me prender a cada movimento. Foi quando ouvi uma voz, um sussurro quase imperceptível, que fez com que a minha espinha gelasse. Você não pode sair. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo distorcida, quase irreconhecível. Eu não sabia se era minha mente jogando truques em mim ou se era algo mais. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio cemitério estivesse falando comigo. Eu tentei me mover, mas não conseguia. Algo estava me segurando. Eu olhei para as mãos, que agora estavam enterradas na terra, e percebi que algo estava me prendendo, algo invisível, mas imensurável. O medo cresceu dentro de mim, apertando minha garganta, me fazendo respirar com dificuldade. Eu estava em um pesadelo que parecia real demais para ser apenas um sonho. Quando olhei novamente para onde Marcos estava, vi que ele estava mais próximo da criatura. Ele estava mudado. Seus olhos estavam agora completamente opacos, e seu corpo tremia de forma estranha, como se estivesse lutando contra algo, mas não tivesse mais forças para resistir. Foi então que a imagem de Antônio apareceu novamente na minha mente. O que havia acontecido com ele? O que ele estava se tornando? Eu sentia que a resposta estava bem ali, diante de mim, mas eu não conseguia compreendê-la completamente. De repente, uma dor intensa, como se algo tivesse atravessado meu peito, me fez cair de joelhos. Eu não conseguia mais respirar. Minha visão estava ficando embaçada, e o som do cemitério, aquele barulho abafado de terra se movendo, parecia tomar conta de todo o meu ser. A última coisa que eu consegui ouvir antes de perder os sentidos foi o som de algo arrastando-se pela terra, em direção a mim. Quando acordei, o sol já estava nascendo. Eu estava deitado no chão, coberto de terra,
mas algo não estava certo. O cemitério estava silencioso, muito mais quieto do que o normal. Eu me levantei lentamente, com as mãos tremendo, e tentei entender o que tinha acontecido. Onde estava Marcos? Onde estava Antônio? Eu olhei ao redor, mas não vi mais ninguém. Nenhuma criatura, nenhuma figura sinistra. O cemitério estava deserto, exatamente como deveria ser. A respiração voltou ao normal, mas algo dentro de mim dizia que eu não estava mais sozinho. O meu olhar se fixou em um ponto distante, onde, entre as lápides, eu vi algo. Um movimento. Era uma sombra, algo se movendo lentamente, como se estivesse me observando. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que, de alguma forma, o cemitério ainda guardava algo que não deveria ser revelado. Eu me afastei, dando passos rápidos, sem olhar para trás, mas sentindo a presença daquela sombra me seguindo. Não era mais uma sensação de medo, mas uma certeza. E quando eu finalmente cheguei à saída, parei por um instante e olhei para o céu. E então, eu ouvi um sussurro baixo, vindo das profundezas da terra, como uma promessa. Você não pode fugir. Eu fechei os olhos e senti um arrepio percorrer toda a minha espinha. Mas, quando abri os olhos novamente, o cemitério estava vazio. A quietude era quase surreal. Eu queria acreditar que aquilo tudo tinha acabado, que era apenas o medo e o estresse tomando conta de mim. Mas sabia, lá no fundo, que o que eu havia vivido não era apenas um pesadelo. Era real, e a sensação de ser vigiado, de estar sendo observado, nunca me abandonou. O que aconteceu naquela noite ainda não terminou. E agora, eu sou parte disso. Parte do que nunca deveria ser entendido. O cemitério, a terra, os mortos, eles não foram os únicos que se levantaram.